Não são todas as vezes que eu me lembro do episódio que eu vou lhe falar, mas encontros como esse eu me lembro, do Sermão do Monte. Eu não sei quantas pessoas tinham sentadas ali, Mateus 5, 6 e 7, mas eu sei que era uma multidão, e Jesus foi ouvido. Imagine como estavam os ouvidos daquelas pessoas, tão atentos para ouvir aquelas vozes, a voz. É assim que nos sentimos nessa manhã, Senhor. Desde ontem, quando nos sentamos para ouvir a Tua voz, Tua palavra, Senhor. Nossos pensamentos, nossos corações ficam numa ansiedade santa, se assim posso falar, Senhor, para ouvir aquilo que Tu queres falar conosco. É como se estivesse naquele momento ali. Sentamos-nos para ouvir a Tua voz. Por isso, Jesus, como está registrado que ninguém falava como Tu, porque Tu falas com autoridade. Assim, fala conosco através de Fernando, Senhor, pelo Teu Espírito. Nos sentamos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua doce, mas a Tua poderosa voz. Por isso nos apresentamos, não no monte, mas nesse lugar, para ouvir-te. E assim abençoamos Fernando, para que a graça e o poder do Teu Espírito, nas palavras que Tu proferistes e que Ele vai falar aqui, Senhor, já estabelecida pelo Pai. Assim, toda a graça e todo o recurso dos céus sobre Fernando, em nome de Jesus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Jesus. Amém? Hoje de manhã, quando estava no momento de oração, consagração ao Senhor, de busca dEle, o Espírito do Senhor falou ao meu coração esse texto, que está, se puder projetar, está em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esta obra de revelar Jesus aos nossos corações é uma obra de Deus, não é uma obra de investigação humana. Não é uma obra de entrar numa biblioteca e ler tudo o que já foi escrito sobre Jesus. Não. Esta é uma obra do Espírito Santo. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele falaria e revelaria e conduziria os discípulos a toda a verdade. Mas Paulo continua e diz assim, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amém? Cada vez que o Senhor me confia este encargo, ao mesmo tempo nobre, honrado e desafiador, Ele me faz lembrar quem eu sou, porque em minha alma eu fico desassossegado. Eu fico desesperado. Mas, Fernando, você prega há tantos anos. Não, mas a questão não é essa. A questão é que é uma encomenda de Deus para a sua igreja. A responsabilidade é muito grande. Então, desde sempre, o Senhor me lembra que eu continuo sendo um vaso de barro. E a excelência do poder é sempre dele. Amém? E meus queridos pastores, amigos e companheiros sabem disso. E são um instrumento de Deus para me socorrer. Então, eu estava ali, e Deus moveu o Paulinho, ele veio orar por mim, o William agora orou. É isso mesmo, vasos de barro precisam do cuidado do seu Senhor, precisam do cuidado do oleiro. E a igreja do Senhor são as mãos do oleiro, quando se colocam como mãos do oleiro.
Amém? Bendito seja o Senhor. Nessa manhã, o Espírito do Senhor possa, Ele sim, aplicar a palavra aos nossos corações. Não é apenas quem ouve que está recebendo, quem está ministrando está recebendo mais uma vez, porque começa a receber desde o momento em que começa a procurar o Senhor e buscar por aquilo que Ele quer que seja dito, e continua até o momento que a gente está ministrando, e ainda fica depois, porque o Espírito fica lembrando no coração da gente aquilo que Ele falou. Então, que da parte do Senhor, o Espírito de Deus, que é Ele sim, que aplica a palavra, que transforma, que consola, que convence, que santifica, que seja este espaço disponível para a ação do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos começar, já começamos, mas a palavra de hoje, o título dela é A Mensagem. Nós estamos no retiro, onde Deus nos falou que queria que tratássemos desse tema conhecido no nosso entendimento, mas necessário de crescer em prática na nossa vida. Ontem, Paulinho ministrou sobre o chamado, hoje o tema é a mensagem, amanhã, pela graça do Senhor, será a parceria. Marcos 16, de 14 a 16, Marcos 16, 14 a 16, está escrito assim: Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. A ordem que Jesus deu no versículo 15, esta que vocês estão vendo aí, vão por todo o mundo e preguem o evangelho, ela é composta por duas partes. E cada uma dessas partes inicia com um verbo que está no modo imperativo. Nas aulas de português aprendemos que o modo imperativo é uma voz de comando, uma voz de ordem e comando. Então, nós vamos investir alguns minutos aqui nesse início, examinando essas duas partes do comando dado por Jesus. A primeira ordem neste comando é por si só um desafio. A ordem é: vão por todo o mundo. Jesus não disse vão quando quiserem, ele não disse vão quando tiverem tempo, e também não falou vão quando sentirem, mas simplesmente vão. Ou, como nos ensinaram nossos pais na fé, indo. Não é apenas um evento de ir, mas é a nossa vida indo, enquanto vamos ao trabalho, enquanto vamos às compras, enquanto vamos aos familiares, indo. Se formos honestos, nós temos que admitir que essa primeira ordem significa: saia da sua zona de conforto. Saia de apenas cuidar de si mesmo e das suas coisas. Eu tenho uma nova prioridade para você. Você entendeu? Se a gente for honesto, não é isso que significa essa ordem de Jesus? Eu tenho uma nova prioridade para você. A segunda parte não é menos simples, porque Jesus disse: preguem o evangelho a toda criatura. Esse indo ou esse vão não é um indo ou vão para as compras, indo ou vão ao trabalho, é um indo ou vão para pregar o evangelho enquanto estão indo ao trabalho, enquanto estão trabalhando, enquanto estão nas compras. Então, todas estas atividades se transformam em base de lançamento para a mensagem do Senhor. Jesus disse: preguem o evangelho a toda criatura.
o Evangelho. Vimos aqui no sábado à noite, esse o é um artigo definido. Esta palavra definido faz toda a diferença. Porque existem muitas coisas indefinidas, mas Jesus não deixou indefinido o Evangelho. O Evangelho é definido. O o também é masculino singular, não são vários. Ele é definido e é singular, é único. Amém? Não é qualquer coisa, é uma mensagem clara. É uma mensagem conhecida por eles e que seria revestida de poder dali a apenas alguns dias, com a parceria do Espírito Santo, conforme o William vai nos ministrar amanhã. Essa mensagem deveria ser entregue às pessoas fielmente. Esta mensagem única e esta mensagem singular precisava ser entregue às pessoas fielmente. Ela não poderia ser nem aumentada e nem diminuída. Por que não? Porque apenas o Evangelho, apenas o verdadeiro Evangelho pode gerar fé verdadeira. Fé que conduz ao arrependimento, que leva à salvação e que produz discípulos. Nós podemos pregar muitas coisas, mas se não estivermos pregando o Evangelho, o resultado não será aquele que Jesus e o Espírito Santo estão querendo gerar. Se eu lanço uma semente de maçã, eu não posso querer colher jaca, porque eu lancei a semente de maçã. Só há uma semente cuja colheita é salvação eterna e discípulos aqui na terra. Chama-se o Evangelho. Amém? Paulo escreveu em Romanos 1,16 sobre o Evangelho. Ele disse, não me envergonho do Evangelho, Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho. Só ele conduz um homem, uma mulher, à convicção de pecado. Só ele abre a porta para o Espírito de Deus ministrar o coração desta pessoa, conduzindo ela à convicção de pecado, ao desejo interior de arrependimento. Não é um convencimento na mente, mas é Espírito de Deus com o Espírito do homem. Mas na mesma carta, Paulo, mais adiante, diz, embora ele tenha dito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mais adiante ele escreveu, como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão, se não há quem pregue. Portanto, irmãos e irmãs, o mesmo Deus que nos alcançou com sua misericórdia e graça também nos comissionou, nos confiou esta tarefa de consequências eternas. Compartilhar o Evangelho com outras pessoas, para que possam ter a oportunidade de serem salvas. Como o Paulinho lembrou para a gente ontem, nem todo mundo que ouvir o verdadeiro Evangelho vai entregar a sua vida a Jesus. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todas as pessoas, ao ouvir o verdadeiro Evangelho, pudessem se permitir ser convencidas pelo Espírito Santo, se arrepender e ser salvas. Está escrito na Bíblia que a vontade e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas nós sabemos que não é assim. Mas se não entregarmos o Evangelho, não haverá salvação. Estaremos fechando a porta, a oportunidade do Espírito de Deus trabalhar naquela vida. O tema dessa manhã, como já falei antes, é a mensagem. A mensagem que nos foi confiada, a mensagem que salva, a única mensagem que salva eternamente e que produz discípulos aqui na terra. Esta mensagem é o Evangelho do Reino de Deus. Nós vamos orar mais um pouco agora? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. Apresenta ao Senhor. Consagra a tua mente e o coração. Para a maioria de nós,
Não será a primeira vez que você estará ouvindo isso, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus tem algo a acrescentar para a nossa prática, através disso que Ele vai nos falar esta manhã. Ore ao Senhor. Se você já orou, agora junto com mais uma pessoa apenas, impõe as mãos e também recebe imposição. Mas você vai orar o seguinte: Deus, em nome de Jesus, abre o coração e a mente do meu irmão para compreender a Tua palavra e para ser transformado pela Tua palavra. Aleluia. Creio que é necessário a gente ser recordado sobre a necessidade e a urgência dessa mensagem, chamada o Evangelho do Reino, o Evangelho do Governo de Deus. A necessidade e a urgência desta mensagem. Romanos capítulo 1, versículos de 18 a 20. Romanos 1, de 18 a 20. Eu quero trazer uma orientação para vocês que eu uso há muitos anos. Quando eu estou recebendo uma ministração, eu anoto os versículos e eu escrevo ao lado de cada versículo algum comentário daquilo que Deus falou a respeito daquele versículo comigo. Por quê? Por uma questão muito simples. Se você apenas ouve, há apenas os seus ouvidos trabalhando e tentando levar para a sua alma. Mas quando você ouve e precisa escrever alguma coisa sobre aquilo, você força o seu pensamento a pensar sobre aquilo. E aí você vai e escreve. Então, este processo ajuda a gente a guardar. Amém? Romanos 1, de 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Através de Paulo, o Espírito Santo está falando de impiedade e de injustiça dos seres humanos e está responsabilizando os seres humanos por esse estilo de vida. De que maneira Deus está responsabilizando? Paulo começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra impiedade e injustiça dos seres humanos. Deus está responsabilizando os seres humanos pela impiedade e pela injustiça. Paulo lembra então que até nos mais inacessíveis lugares da terra, Deus está dando testemunho de si mesmo.
Deus está manifestando o seu eterno poder, Deus está manifestando a sua divindade aos seres humanos por meio da criação. Como escreveu o salmista no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, aquele maluquinho que resolveu morar no alto da montanha, na sua cabaninha, só ele não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu nunca ouvi falar que havia um Deus. Porque Deus manifesta diariamente a sua glória, o seu poder, a sua divindade por meio das coisas criadas. E a palavra ainda diz: por isso os homens são indesculpáveis. Por sua impiedade, ou seja, por sua falta de devoção e respeito a Deus. Esse é o sentido de impiedade nesse texto. Impiedade é falta de piedade, ok, mas a gente não avançou muito, definindo impiedade como falta de piedade. Nesse texto, impiedade significa falta de devoção e de respeito a Deus. E o versículo 21, então, completa. A gente leu até o versículo 20. O versículo 21, então, completa. Deus já parte do princípio que todos têm conhecimento dele. E no versículo 21, então, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Além da impiedade, Paulo também denuncia a injustiça dos homens, ou o Espírito Santo denuncia, através de Paulo, a injustiça dos homens. Nós vemos injustiça no dia a dia, a gente não precisa ir muito longe. Nós vemos injustiça na política, nas relações de trabalho, nas relações humanas, e você pensa: mas na Suécia é diferente. Não. Porque a língua é diferente, a cultura é diferente, mas o coração do homem é o mesmo coração corrupto em todo lugar. Onde há pessoas, há injustiça e há impiedade. Agora, qual é a maior de todas as injustiças? Será que é possível fazer uma classificação de injustiças e definir, pelo menos, qual é a maior injustiça que um ser humano pode fazer? É tentar colocar Deus, o Criador e dono do universo, não apenas fora do governo das suas vidas, mas fora da própria vida. Essa é a maior de todas as injustiças. Tentar colocar Deus fora do governo, mas, além disso, fora da própria vida. Como fazem isso? Desconhecendo ou negando a existência de Deus, afrontando a sua autoridade, blasfemando do seu amor, e blasfemando do seu nome e desprezando o seu amor. E é exatamente da soma de impiedade com injustiça que surge a extensa lista de pecados que segue aí em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26. Exatamente o versículo 26 diz o seguinte, e eu nunca tinha me atentado para o quão profundo isso é. O Espírito de Deus, através de Paulo, diz no versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aí vem a relação, que não é completa, dos 36 pecados que Paulo relaciona. Deus os entregou. Esta palavra no original grego é paradidome, e significa nos seus dois sentidos principais. Paradidome significa, em primeiro lugar, transferir para a própria esfera de poder ou uso. Em outras palavras, Deus liberou o homem para agir conforme os seus desejos.
transferiu para a própria esfera de poder, porque o homem está rejeitando o governo de Deus. Então Deus autorizou, transferiu para o homem, com a responsabilidade devida, para agir conforme os seus desejos. Mas há um segundo sentido. E o segundo sentido é entregar nas mãos de outro. Uau! Adivinha quem é esse outro? O diabo. Deus permitiu, autorizou o diabo a agir, influenciando, sugerindo, mostrando, apresentando, criando. E aí o coração do homem que também não está querendo o governo de Deus, vê o cardápio, o menu do diabo, e está liberado para fazer a sua escolha, com a responsabilidade que isso significa para a vida dele e dos outros. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Estamos falando sobre a necessidade e a urgência desta mensagem que Deus nos confiou. Se você ler a relação que Paulo escreveu em Romanos 1, a partir do versículo 26, essa relação de 36 pecados ou expressões diferentes do pecado, você pode pensar que isso foi tirado do jornal de ontem, das páginas policiais. Mas não se engane, essa é a colheita da impiedade caminhando junto com a injustiça. Colheita produzida pelos seres humanos em todas as épocas, em todos os lugares, desde a queda de Adão e Eva. E a raiz dessa colheita chama-se independência. Agora, esta é uma parte da história. Deus entregou os homens às suas paixões. Permitiu, autorizou. E eu falei, com a devida responsabilidade, ou seja, vai ser cobrado. Vai ter que prestar contas. Paulo falou, a ira de Deus se manifesta do alto, contra toda impiedade e injustiça, versículo 18, dos seres humanos. A verdade é que, na maioria das vezes, a gente não vê o cumprimento desta primeira parte do versículo. Ou seja, na maioria das vezes, a gente não vê a ira de Deus se manifestar dos céus. Não vemos os homens sendo responsabilizados pelas coisas terríveis que estão fazendo, cometendo, promovendo, roubam, matam, mentem, enganam, blasfemam, zombam, e parece que nada de mal acontece com eles, nenhum castigo. O salmista observou essa realidade e escreveu sobre isso no Salmo 73. Eu peço que você abra versículos de 2 a 12, ou acompanhe aqui, que vai estar mostrando a mesma versão que eu tenho. Salmo 73, 2 a 12. Isto é o salmista. Neste caso, não foi Davi, mas foi Asaf. Ele escreveu assim, e eu imagino a angústia no coração desse homem, durante dias ou semanas, até o ponto de chegar a escrever isso. Ele disse, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase me perdi, quase me afastei de Deus. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto.
Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe por avidez. Ou seja, além de fazerem o que fazem, são aclamados pelo que fazem. São honrados pelo que fazem. São buscados pelo que fazem. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Uau! Quem de nós nunca pensou algo parecido? Falando em bom nordestinês, por que Deus não meteu o cacete nesse camarada? Não é não? Por que o Senhor não baixou o sarrafo nele? Certa vez, os discípulos estavam já caminhando com Jesus, já caminhando mesmo, fisicamente, andando há várias horas. No final da tarde, onde as pessoas se recolhem, né, porque era perigoso caminhar fora da cidade à noite, não tinha iluminação, havia assaltos. E eles quiseram se hospedar em Samaria, e os samaritanos rejeitaram a hospedagem para Jesus. Quando saíram de lá, não pense que foi João, Pedro, Tiago. Não, fui eu, você, fomos nós. Olharam para Jesus e falaram: Senhor, o que a gente ore para que venha fogo do céu sobre eles? E o Senhor respondeu: vocês não sabem de que espírito são. Deus quer salvar todos os homens. Continua dando oportunidade. Onde está o juízo de Deus? Essa era a pergunta implícita do salmista. Onde está o juízo de Deus? Pode ser a pergunta da gente também. Como é que tudo isso está acontecendo? Será que Deus não está vendo? Porque Deus permitiu. Irmãos, na verdade, esse não é o fim da história. E nem aqui é o lugar do julgamento. Aqui ainda é possível arrependimento para a salvação. E esse arrependimento para a salvação está disponível para qualquer pessoa enquanto viver. Por isso Jesus não permitiu que os discípulos pedissem ao Pai fogo do céu sobre os samaritanos. Quantos samaritanos se converteram depois? Se dependesse dos discípulos, nem a mulher samaritana tinha sido salva, nem aconteceria aquela conversa, porque todo mundo tinha sido consumido por fogo do céu. Mas existe uma eternidade. E cedo ou tarde, todos deverão comparecer diante de Deus para serem julgados. E é exatamente isso que fala Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, o verdadeiro juízo não é aqui, mas sim depois da morte. Com muita clareza, a Bíblia afirma que haverá sim um julgamento, e que depois deste julgamento único, não tem apelação para esse julgamento. Não é como são as nossas escolas hoje em dia, Quando eu estudei ensino médio, ensino que hoje se chama fundamental, mas antigamente se chamava ginásio e científico. E eu não sou velho, eu só nasci antes. É só uma questão cronológica. Eu só nasci antes. Fazer o quê? Chega para todo mundo. Minha mãe, inclusive, abrindo um parênteses, minha mãe, inclusive,
Minha mãe tem 80 anos, ela vai para a academia 4 vezes por semana. Há 40 anos ela faz isso. Envolvida em várias atividades, escreve livros, escreveu 7 já, publicados. Mamãe disse assim, um dia ela disse assim, meu filho, eu não gosto de ser velha não, tem 80. Eu não gosto de ser velha não, mas só tem uma alternativa, 2 alternativas, ou você morre cedo ou fica velho. Eu prefiro a segunda. Amém, mãe? Irmão, só vai existir depois desse julgamento. Aí eu estava dizendo que na época que eu fiz o ginásio e o científico, a gente tinha prova final e uma recuperação. Prio. Nem nem ré. E nem conselho de classe. Quer dizer, o conselho de classe é aquela coisa que o aluno nem precisa participar. É que os professores vão se juntar para ver se alguém pode dar um motivo para não reprovar aquele aluno. Conselho de classe é isso. Junta 4, 5 professores para eles tentarem arrumar um motivo para não reprovar aquele aluno. Na época a mãe ficou gripada 6 meses. Pegou Covid. Não é, Gi? Os professores daqui sabem. É isso. É, exato. Aprova ele. Trouxe uma maçã para mim ontem. Paulão está dizendo que a figura é tão boazinha que o professor quer aprovar para ver se... Mas, irmãos, não vai ser assim naquele último julgamento. Último e único julgamento. Não tem apelação, não tem ré, não tem conselho de classe, porque está todo mundo presente ali. Só há 2 destinos depois daquele julgamento. E destinos eternos. Eternos. Eternamente definidos ali. O céu ou o lago de fogo e enxofre. Durante muitos anos eu pensei que o segundo destino era o inferno. Até que, certa vez, lendo o Apocalipse 20, que nós vamos ler agora, eu percebi que o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo e enxofre. Então existe um lugar pior do que o inferno. Porque o inferno e o diabo e os demônios vão estar, e a morte, e o falso profeta e a besta vão estar dentro, toda essa companhia agradável, dentro do lago de fogo e enxofre. E ao contrário do que mostram uns filmes abestalhados, o diabo não vai estar gerenciando o lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que ele vai estar sendo atormentado junto com seus demônios e, infelizmente, junto com todos aqueles que receberem esse destino depois do julgamento. Apocalipse 20, versículos 12 e 13, diz assim: a visão que Deus permitiu João ter, e ele escreveu: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Sim, Deus autorizou os homens a seguirem as suas paixões. Mas está tudo sendo escrito. E um dia haverá cobrança. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Agora, pare um pouco agora. Pense nas pessoas que você conhece e convive. Pense nessas pessoas. Vizinhos, colegas de trabalho, amigos, familiares próximos. Escreva o nome dessas pessoas numa folha. Ou, se você está sem folha, eu aconselho escrever numa folha, mas para você é mais seguro escrever
no caderno de notas do celular, faça isso. Que seja um lugar que você possa repetidas vezes, não uma folha com muitas coisas, uma folha em branco. Não uma parte do caderno de notas que você anota muito. Não. Faz uma nova edição. Escreve o nome dessas pessoas. Agora, por favor, é muito importante isso. Escreva o nome dessas pessoas, um por um. Faça isso agora. Se você não tem nem o seu celular, nem um caderno, pede uma folha emprestada a alguém. Pede uma caneta emprestada a alguém. Não deixa de fazer isso. Escreva o nome dessas pessoas pensando nelas. Não é uma relação de padaria ou uma compra de supermercado. Escreva pensando nelas. Pense no rosto de cada uma delas, no sorriso, no olhar, nas lutas. E não tenha pressa. Se você terminou, leia a sua relação em silêncio. Leia para você mesmo, em silêncio. Nessa relação, certamente há pessoas legais, há pessoas agradáveis. Certamente há até pessoas que você ama muito. Mas elas ainda não estão em Jesus, algumas delas, ou todas. Ainda não estão em Cristo. Eu pergunto, essas pessoas são importantes para você? Tem valor para a tua vida, essas pessoas? Acompanhe comigo o que está escrito no versículo 15 de Apocalipse 20. Apocalipse 20, 15. Aí está escrito o seguinte, olha. E se alguém não foi achado, inscrito. Apocalipse 20, 15. 20, 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, qual é o destino eterno? Lago de fogo e enxofre. Olhe para mim agora. Nós não deveríamos dar a essas pessoas a oportunidade de terem os seus nomes inscritos no livro da vida, para serem salvas da perdição eterna. Não deveríamos dar a elas. Nós conhecemos. Elas não estão em Cristo. Não deveríamos dar a elas a oportunidade. Quantas vezes pensamos, e na maioria das vezes é isso que acontece, pensamos em nós. Ela não vai ouvir, ele não vai ouvir, vai me rejeitar, vai ficar com raiva, vai me virar as costas. É uma pessoa que me ajuda. Se eu falar para ele ou para ela, essa pessoa não vai mais me ajudar. Nós estamos pensando em nós. Estamos dificultando o acesso de uma vida à eternidade com Deus. Não devemos dar a elas a oportunidade de serem salvas, de terem os seus nomes inscritos no livro da vida.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Possivelmente, eu e você, ao longo dos anos, temos orado por nossos familiares, amigos, vizinhos, queridos, mas não temos realizado aquilo que precisa ser realizado, para que o Espírito Santo entre com poder e convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes até podemos ter orado, Senhor, envia uma pessoa para pregar para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, para esse meu colega de trabalho, envia uma pessoa, e Deus enviou. Você, eu, você é a resposta da sua própria oração, Deus já enviou. A pergunta agora é, o que é que o Espírito Santo está falando com você nesse momento, a respeito dessas pessoas, desta relação que você acabou de fazer? O que é que o Espírito Santo está falando com você? Se você permitir que o seu coração não se endureça e ouça a voz do Espírito, o que ele está dizendo é, vá e pregue para eles. Sim ou não? Escreva isso no final da sua relação. Essa relação que você acabou de fazer, seja no celular, seja na tua folha, escreva o que o Espírito Santo falou com você a respeito destas pessoas. Qual é o teu compromisso? Se você já escreveu, coloca a data e local de hoje e assina. Não fique congelado olhando para mim. Escreva o compromisso. Escreva o local. Goiânia, retiro da igreja, fevereiro de 2023. Assina. Agora tira um tempo, antes do intervalo, que vamos ter em poucos instantes. Tira um tempo para orar por essas pessoas. Nome a nome. Tira um tempo para orar por elas. E para se comprometer com o compromisso que você acabou de assinar.
Nesta primeira parte, estivemos meditando sobre ir e pregar o Evangelho, mas, na verdade, sobre a urgência de pregar o Evangelho a toda a criatura, como Jesus mandou. Mas sairemos e pregaremos aos desconhecidos enquanto estamos fechando a porta aos familiares, aos amigos, de conhecerem também o mesmo Evangelho que nós saímos para pregar aos desconhecidos e não o ministramos em casa. Não faremos mais isso. O Senhor nos disse no começo, aqui, desta manhã, vão. E nós vimos que o vão significa saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de segurança. Eu tenho uma nova prioridade para a sua vida. Amém? Pai Santo, entregamos a Ti, na confiança da obra do Teu Espírito Santo, realizada em nós esta manhã. Entregamos, mais uma vez, estes queridos, estas queridas, pessoas que são familiares, amigos, amigas, pelas quais temos orado há tantos anos. Mas em Tua presença pedimos perdão, porque não temos sido fiéis a Ti, abrindo para elas a oportunidade de conhecerem ao Senhor, de se arrependerem e de serem salvas. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia, mas nesta manhã assumimos aqui um compromisso em Tua presença. O Senhor viu a relação de cada um de nós. Nós datamos e assinamos e está na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Na segunda parte, amados, depois do lanche, nós então falamos nessa primeira parte a necessidade, a urgência da mensagem. Na segunda parte nós vamos focar a mensagem. Qual é a mensagem que salva? Aquela que Jesus pregou, que mandou os apóstolos pregarem, eles pregaram. E ela é tão eficiente que nós estamos aqui. Amém? Chegou até nós. Mais de 2000 anos atrás, chegou até nós. Aleluia. Glória a Jesus.